vamos ouvir o senhor Amit Garg, Managing Partner da Tal Ventures, que vai fazer sua apresentação sobre como gerar valor comercial com Machine Learning aplicado e inteligência artificial, onde serão abordados blocos de construção para desenvolver requisitos para projetos orientados pela inteligência artificial, exemplos de identificação e mitigação de riscos do projeto e consequências não intencionais e como construir o caso de negócios para um projeto de inteligência artificial e obter adesão. Então, com a palavra o senhor Amit Garg. Obrigado, boa tarde a todos. Eu gostaria de estar aí com vocês em pessoa. Infelizmente, na minha tela não aparece vocês, então eu não sei com quem que eu estou falando, não sei se é uma opção. Mas queria agradecer aqui o Robert e o time deles por me terem aqui e a todos vocês, claro, por estarem aí na audiência. Deixa eu me apresentar um pouco primeiro. Eu sou capixaba, não se engane pelo nome, pela cara. Estou baseado no Vale do Silício. Aê! Agora sim, agora eu consigo ver. Pô, lugar tá muito legal, hein? Estou dando um oi aqui para vocês. Eu estou baseado aqui no Vale do Silício, na Califórnia, há quase 24 anos. Eu trabalhei aqui, comecei primeiro estudei aqui, fiz computação, fiz um curso que é basicamente computação aplicada à medicina, fiz um MBA, comecei minha carreira na Google, e isso são épocas remotas, quando a Google ainda era uma empresa privada. Trabalhei para um fundo grande aqui de Venture Capital, chamado Norwest Ventures, e eu explico um pouquinho aqui o que é Venture Capital. Imagino que todos aí vocês saibam a palavra, mas deixa eu pelo menos definir o que é Venture Capital. É capital de alto risco, né? Quando você acumula o capital, aporta capital de outros e investe em startups, em empresas pequenas, visando um crescimento grande, visando talvez um 10x de retorno. E você vê que as grandes empresas de tecnologia, quase todas foram financiadas através de Venture Capital. A Google, a Apple, a Amazon, a Microsoft. Falem em nome da empresa, foi financiada através desse tipo de capital. Então eu entrei nesse mundo, trabalhei naquela firma por alguns anos, depois comecei minha própria empresa. Eu fui cofundador de uma empresa de Digital Health que usava AI na época já. A gente levantou 200 milhões de capital, 1.300 pessoas, e grande parte disso é bênção aqui dos meus sócios. Eu mereço um pouquinho aqui, mas grande parte foram eles mesmos. Voltei para o mundo de Venture Capital, trabalhei mais alguns anos numa outra firma, e agora comecei a minha própria, tem 4 anos, que é o fundo aí que vocês veem o nome, Tal Ventures. A gente foca em investimentos de seed especialmente. E eu posso definir a palavra seed também, para os que estiverem interessados, que há muita confusão no mercado. E eu foco na parte de healthcare, de saúde, meu sócio na parte de enterprise, e tudo que a gente olha tem AI. Então agora eu vou começar a entrar aqui no assunto de inteligência artificial. Ambos nós, os dois sócios que fundamos essa firma, estamos fazendo AI a nossa carreira toda. A gente estudou AI, somos cientistas, né, de computação. Fizemos computação na faculdade, rodamos para as nossas próprias empresas e agora investimos nessas tecnologias. Então a gente criou esse fundo visando realmente esse crescimento de 10x, 100x que a gente está vendo no mundo de hoje. E eu criei aqui alguns slides só para ajudar um pouquinho a conversa. Deixa eu mostrar aqui, compartilhar minha tela. Então, a coisinha pequena aqui, só para a gente ter uma conversa mais estruturada. O primeiro ponto que eu queria salientar aqui é que o ChatGPT atingiu casa de 100 milhões de usuários mais rápido que qualquer outra tecnologia na história da humanidade, né? Eu acho que muitos de vocês talvez estejam acompanhando isso, talvez desenvolvendo produtos sobre o ChatGPT, mas isso é incrível, né? A gente tem uma distribuição de conhecimento, uma distribuição de informação, uma distribuição de tecnologia que não era nem sonhável alguns anos atrás. Para mim isso é um marco, que o ChatGPT atingiu, acho que a casa de 100 milhões de usuários foi tipo em alguns dias, 3, 4 dias, um negócio absurdo. E
Tem outros termos aí que imagino que vocês tenham ouvido falar. Tem DALL-E, tem Modality, tem o que a Google acabou de lançar, que chama Bard. São vários produtos diferentes que estão capturando esse movimentos que já estão acontecendo há muito tempo. E me traz aqui para o meu segundo ponto. O que é a história de AI? A AI não é uma coisa nova. AI está aí com essa definição contemporânea, tem mais de 50 anos. O termo AI foi realmente, a sigla foi desenvolvida uns 60 anos atrás. Eu fiz AI na faculdade, tem quase 25 anos atrás. Então, o que é diferente hoje do que era antes é o fato que a gente tem muito mais dados, a gente tem muito mais poder computacional, a gente pode realmente praticar inteligência artificial de uma forma que não era nem possível antigamente. Então, a história de AI é que a gente passou por um inverno nuclear, de quase 30 anos, onde a palavra AI era basicamente um pronunciamento de morte, né? Você falava que eu estou usando AI, que eu estou desenvolvendo tecnologia de AI, fazendo pesquisa de AI, e as pessoas olhariam para você e falariam: onde é que está a tua cabeça? AI não é uma coisa tão no futuro, não tem cabimento hoje. Mas esse futuro é o presente nosso. A gente chegou nesse momento. E a minha visão, pelo menos, a opinião pessoal, é de que o marco que estamos vivendo hoje é um marco tão grande como a Revolução Industrial, como a Revolução Agrícola, uma inflexão na história da humanidade que a gente vai olhar para trás, daqui a uns 50, 100 anos atrás, e falar que esse momento hoje foi o momento que realmente desencadeou uma revolução. Se é positivo ou negativo, está por nossa conta. E eu vejo de uma forma muito positiva, mas claro que tem seus efeitos colaterais e efeitos negativos se a gente não fizer de forma certa. Então, o que está possibilitando essa revolução? Por que a gente está desenvolvendo isso cada vez mais rápido? É porque a gente está aprendendo cada vez mais. Se a gente já tinha 99 invenções, a 100ª invenção é mais rápida. A próxima, 100ª primeira, é mais rápida ainda, porque você agrega o conhecimento do que existia antes. Você agrega os dados que você tinha antes. E só para citar um exemplo famoso aqui, talvez levantar a mão aqui, já que consigo ver vocês. Quem ouviu no noticiário sobre o Go? Um joguinho que a Google desenvolveu o algoritmo para jogar contra o jogador humano que era o campeão mundial. Isso aí tem uns 3, 4 anos. Quem viu isso no noticiário, por acaso? Eu estou vendo algumas mãozinhas. Então, aquela tecnologia foi para jogar tipo um jogo xadrez, mas é um jogo um pouquinho diferente de xadrez, que tem uma possibilidade muito enorme de jogadas. E o que a Google fez, ela colocou o AI para jogar contra o AI. Então, é uma coisa que se chama em inglês Adversarial Networks, redes adversariais. Então, o algoritmo estava treinando outro algoritmo e vice-versa. Então, você consegue imaginar que eles conseguiram se treinar tão rápido e tão fortemente que nenhum ser humano consegue aprender tão rápido, né? Que dá até um pouquinho de medo, né? Se você vê, por exemplo, o que o jogador humano, que era o campeão mundial, escreveu, ele falou que quando ele estava jogando contra o AI, ele ficou com medo de que a inteligência artificial que existia lá conseguia fazer coisas e pensar coisas muito mais rápido que o cérebro humano tem capacidade. Mas são esses tipos de invenções que estão possibilitando essa revolução. A gente está inventando novas formas de pegar os dados, treinar os algoritmos, desenvolver novos algoritmos, colocar tudo junto e colocar eles para um tipo de uso. Nesse caso, por exemplo, para jogar um jogo, mas tem vários outros usos. E eu vejo esses usos, entrando aqui no outro ponto, em todo tipo de indústria. Eu estou focando aqui na indústria de healthcare, o meu sócio na parte de enterprise, mas eu vou citar aqui alguns exemplos. Um dos nossos investimentos usa computer vision para fazer detecção de câncer. Você basicamente, na hora de fazer uma endoscopia, você vê um pólipo que está escondido aqui no intestino e você treinou o algoritmo para poder fazer a detecção desse pólipo. Hoje em dia, o padrão médico é de fazer essa detecção com, no máximo, 25% de eficiência. Perdão,
75%, com 25% de deficiência, e o médico, ou com a utilização desse instrumento, consegue chegar a 99% de detecção. Isso é incrível, absolutamente incrível, porque te permite realmente salvar a vida da pessoa, né? Te permite você diagnosticar e fazer o tratamento mais precoce, mais cedo, e que realmente ajuda, né? Como acho que todos nós sabemos, para câncer, entender o problema cedo é a razão que você consegue salvar a vida do paciente. Em Enterprise, só para citar outros exemplos, o meu sócio investiu em várias empresas que estão fazendo cybersecurity. Entender, por exemplo, onde está tendo um ataque, como você consegue prevenir isso, como você consegue resgatar os dados do usuário, que é mais proteção para todos nós, né? Estamos todos vivendo no mundo digital e você não quer que sua conta bancária, que seu INSS, que todos os seus números assim confidenciais sejam divulgados na internet, né? Que isso, infelizmente, acontece bastante e tem muitas tecnologias que estão ajudando a prevenir isso. E vamos entrar agora no assunto que eu tinha abordado um pouquinho, mas entrar um pouquinho mais de profundidade. Como é que isso pode dar errado? Olha, pode dar errado porque o algoritmo e os dados estão refletindo a nossa sociedade. Se a gente não está treinando o algoritmo os dados certos, a gente vai acabar tendo conclusões incertas. Por exemplo, tem segmentos da população que não estão conectados, que não tem necessariamente, a gente não entende tão bem, pelo menos digitalmente, e se a gente não está treinando os algoritmos, é como que aqueles segmentos da população não existissem, né, para o algoritmo. Esse é um problema. Na área de medicina, por exemplo, se você tem algum extremo, por exemplo, um diagnóstico de um câncer super raro, se o seu algoritmo não conhece aquele câncer, quando ele, por exemplo, vir um caso em potencial, simplesmente o algoritmo não vai saber o que fazer. Então a gente precisa prevenir aqui de ter uma compreensão, uma compreensividade de dados enorme para que o algoritmo não falhe na hora certa. O algoritmo não é Deus, né? O algoritmo vai poder fazer o que a gente realmente treinou ele para fazer. Isso me traz para um outro ponto. O ser humano não está sendo substituído pelo algoritmo. O ser humano tem muitas coisas que a gente faz que nenhum algoritmo ainda vai conseguir fazer. E na área de medicina, como eu foco nisso muito, eu vou falar um pouquinho disso, você não quer que o algoritmo faça uma decisão de vou fazer cirurgia, de que você tem câncer. É o médico que vai realmente entender, contextualizar, pegar as recomendações do algoritmo e passar para o paciente de uma forma humana, né? O algoritmo, o AI, é uma ferramenta super poderosa. Então, se a gente olhar para o AI como se fosse uma substituição do ser humano, a gente vai fazer muita coisa errada, porque vai ter um aspecto emocional, o aspecto humano, o aspecto que realmente não é necessariamente nem lógico que outros humanos conseguem fazer muito melhor que o algoritmo. Que me traz aqui para o meu último ponto, e eu queria realmente abrir essa conversa agora para todos nós, porque acho que é um diálogo muito mais interessante do que uma palestra, de como é que a gente se adapta a isso. Olha, vai ter gente que vai ficar defasada, com certeza, já está acontecendo, vai continuar acontecendo, vai acontecer cada vez mais rápido. Mas eu acredito, fundamentalmente, que a gente vai desenvolver mais empregos, né? Você olha para a Revolução Industrial, 200 anos atrás, tinha um medo enorme na sociedade na época de que a gente ia automatizar tudo e que não ia restar emprego para ninguém. Não foi isso que aconteceu. A gente desenvolveu novas indústrias, a gente, na verdade, aumentou o emprego, temos menos desemprego e subemprego hoje do que quase qualquer época da humanidade. Então, eu vejo isso acontecendo com inteligência artificial também, com essa revolução que estamos tendo. Agora, a nossa capacidade de adaptação é limitada, né? Essa revolução está acontecendo muito mais rápido que as outras. E a gente vai ter que aprender e desaprender muita coisa. A gente vai ter levas de gente que vão estar desempregadas e subdesempregadas que vão ter que se adaptar para essa nova realidade. E eu vejo isso com receio de que a gente vai ter que fazer, como sociedade civil, como governo, como instituições públicas e privadas, como tecnologistas, como inovadores, como empreendedores, como corporações, como líderes de negócios, de indústrias, de empresários. É um movimento coletivo que todos nós vamos ter que participar para ajudar nessa transição, seja
seja disruptiva, mas que não seja alienatória, né? Que não aliene a sociedade. Mas com isso vou terminar aqui e passar a palavra para vocês, passar para o Hobbit, passar para a audiência. Eu adoraria ter um papo com vocês mesmo. Eu acho que eu estou vendo o Hobbit de boné fazendo alguma coisinha aqui. Acho que está pegando o microfone. Oi, Amit. Prazer em rever. Oi, Robert. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Com um boné fica inconfundível, né? Vou contar um segredo, que é ficar invisível, tira o boné. O gringão carioca de boné é inconfundível. Então, olha, você me chama de Amelioca, eu vou ter que revelar como é que a gente já apelidou você, né? Uma berinjaba. De qualquer maneira, aqui estava se discutindo muito, antes de você entrar, sobre justamente o que vai acontecer com a sociedade à medida que a inteligência artificial avança e começa a substituir várias coisas dentro do cotidiano humano, né? E estava se discutindo como é que ia ser o ócio do ser humano, né? O que ele estaria mais propenso a estar buscando, né? Ou se de repente estaria sendo comandado pelas máquinas, né? Aí a gente volta aqui novamente em Hollywood, né? E tudo que a gente já viu de filmes que saíram de lá com Skynet e tudo mais, né? Eu queria um pouco que você pudesse elaborar um pouco mais como é que você, daí, do seu ponto de vista, tudo que você ouve, tudo que você lida na inteligência artificial, especialmente na área da saúde, né? Como é que você vê a inteligência artificial impactando a qualidade da saúde do cidadão? O Robert, o Hollywood é filme, né? Eu não vejo um futuro com sinais do futuro. Um Arnold Schwarzenegger da vida metralhando a gente. Não, eu vejo, na verdade, o oposto. Eu vejo um salvador do futuro. Eu vejo um médico armado com diagnósticos que consegue detectar uma arritmia antes que você saiba, antes talvez até você ter sintoma, né? Eu vejo isso aqui como uma ferramenta super, super poderosa. E eu vou ter uma analogia aqui para você. Há uns 200 anos atrás, a gente desenvolveu uma outra tecnologia na medicina e os médicos da época, a sociedade daquela época, resistiram muito. Falaram, não, por que a gente tem que fazer isso? Não, eu tenho que tocar o paciente, entender o paciente. Eu não vou usar isso não, porque não faz sentido, é robotizado, etc. Levou uns 50 anos para aquela tecnologia ser aceita de uma forma ampla. Hoje a gente chama aquela tecnologia de termômetro. Tá? O termômetro da época, as pessoas resistiram, falaram que não tem que ter número não, porque não faz sentido. Você tem que entender o que está acontecendo tocando o paciente. Que é um absurdo hoje, né? Você falar que você não vai tirar a temperatura do paciente quando você está fazendo cirurgia, quando você está vendo se tem febre. Não, isso é um absurdo, né? Todos nós temos um termômetro em casa. Eu vejo o AI como um termômetro digital que é multidimensional e consegue fazer 10 mil coisas muito a mais do que o termômetro fazia. Então, eu acho que o futuro aqui é um futuro de abundância, de prosperidade. O que a gente tem que fazer é que o futuro seja distribuído de uma forma igual, né? Você não quer criar uma sociedade feudal, onde você tem 99% de nós que somos servos e 1% que é nobre e rei, que estão comandando essa tecnologia. Eu acho que isso aí que é o perigo para a gente. A gente cria uma sociedade desigual e que é tipo pegar um pouquinho no pé do Brasil, né? O Brasil tem muita desigualdade, mas o Brasil, uma sociedade global, vai deixar de chão aqui o Brasil se a gente não fizer de forma certa. Então, esse é o meu maior medo, de que a gente acelere as diferenças que existem já na sociedade. Tem 10 bilionários que comandam o mundo e o resto de nós é um servo. Então, e talvez não seja um servo necessariamente trabalhando 20 horas por dia. Talvez sejam servos que estejam 20 horas de ócio por dia. E também não é o futuro que a gente quer na sociedade, né? O trabalho enaltece o ser humano para mim. Eu acho que a gente, criando valor, gera valor para nós mesmos, a gente sente um propósito de vida, e isso talvez esteja entrando um pouquinho na casa da filosofia, mas eu vejo isso como um maior medo, de que as pessoas se sintam desvalorizadas, que não enxerguem o propósito delas.
E eu acho que a gente vai ter que desenvolver outras formas de pensar sobre isso, né? A criatividade humana tem que ser valorizada, as artes, a escultura, a música. O computador já cria música melhor do que a gente, mas eu acho que tem uma coisa aqui que é única de como o ser humano faz isso. E a gente colocar mais recursos para aumentar a fronteira humana. Você vê, por exemplo, o espaço. A gente não conhece o espaço quase nada, né? A gente está mandando a próxima missão para a Lua depois de 50 anos. Ano que vem, ou não ano que vem, mas vai começar o trabalho ano que vem. Por que não só a Lua? Por que não Marte? Por que não a próxima galáxia? Né? Então a gente vai ter que investir o conhecimento humano sobre essas áreas que estão ainda mais de ponta. Esse é o futuro que pelo menos eu quero construir. Tudo bom? Tony, Olá. Queria te apresentar o caçador de tecnologia. Tudo bom? Travou ou não, né? Tá aí? Ah, tá. Não, tô te vendo. Tudo bom? Prazer. Não, também eu gostaria muito de ver esse futuro, assim. Gostaria muito de pensar num futuro otimista, assim, sabe? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Como você vê, na Revolução Industrial, as máquinas eram construídas para fazer uma ou duas determinadas coisas, né? Com a inteligência artificial, pelo menos até onde eu sei, ela consegue fazer inúmeras coisas, não vou falar infinitas, mas próximo a isso. Tudo que tiver sensor, a máquina vai conseguir captar dados e o ser humano pode dar um direcionamento para esses dados ou não, correto? Como é que você vê, então, assim, a máquina, um futuro mais promissor, sendo que a máquina pode copiar o que há de melhor em tudo que for criado pelo ser humano, colocando um sensor, capturando dados, entendendo o que o ser humano acha melhor e ela copiando e tendo resultados melhores e mais Claro, concretos. claro. Como é que Então, é isso aí que acho que é o maior perigo, né? Que a máquina consegue fazer tantas coisas melhores que a gente que não resta coisa para a gente fazer. Né? Vamos fazer uma diferença. Né? Tem Journal Artificial Intelligence, que é basicamente uma entidade sentiente, onisciente, onipotente, quase como Deus. Né? A gente está muito longe disso. Muito, muito longe disso. Isso não vai acontecer, duvido, não só na minha vida, mas como em centenas de mais gerações. Porque se você vê que, tipo, a Jornada nas Estrelas, né? Aquele seriado, na Jornada nas Estrelas você tem uma inteligência de computadores e tudo que é absolutamente incrível, que ajuda os seres humanos, é uma inteligência benevolente, mas a gente está muito longe disso. O que a gente tem hoje é AI que a gente usa para coisas específicas. Então, deixa eu pegar no pé aqui da medicina. A gente tem algoritmos que conseguem pegar raio-x de, por exemplo, pulmão e conseguem falar para você que, sim, aqui tem um diagnóstico de câncer de pulmão. E consegue fazer esse diagnóstico melhor que qualquer um médico. A gente tem isso. Agora, para você poder... O algoritmo não é... Primeiro que ele não é 100% correto. Até o algoritmo não é porque depende fundamentalmente dos nossos dados e os nossos dados não são fundamentalmente corretos. Então você vai precisar do ser humano para poder entender isso. Segundo, que o algoritmo vai falar, sim, você tem câncer de pulmão, mas não vai te falar, sim, você tem um câncer generalizado que na verdade começou na sua bexiga e se espalhou para o seu pulmão. O médico vai saber disso, o médico vai olhar para tudo, vai poder criar essas relações. Aí você vai falar para mim, não, mas tudo bem, Amish, tudo bem. Se eu tivesse passado os dados da bexiga, o computador poderia ter falado isso para você também. Tá bom, poderia, talvez. Mas aí você vai ter que passar dado de tudo, para tudo. Né? Porque cada coisa que você faz, pelo menos no corpo humano, cria uma ação, uma reação em vários outros lugares. Então você vai precisar de saber de tudo para poder fazer um diagnóstico correto. Então você ainda precisa do médico que vai falar, não, cara, deixa eu dar um passo aqui para trás, porque isso não está escrito em nenhum livro, mas eu estou vendo A, B e C e eu não acho que é D, a resposta é E. E eu estou falando que é por causa de minha intuição. A intuição não é uma coisa que a máquina ainda tem. E você vai ver muita gente debatendo isso, acho que ninguém sabe essa resposta, mas será que a gente pode colocar intuição no algoritmo? Será que a intuição dá para ser aprendida? Não sabemos.
Mas mesmo que a gente coloque intuição no algoritmo, não significa que haja consciência no algoritmo. Não significa que o algoritmo vai falar, cara, eu sou a mesma coisa que um ser humano, tenho os mesmos direitos de um ser humano, tenho as mesmas emoções de um ser humano, e você não pode me desligar, eu não quero morrer. Isso aí a gente não sabe. Então temos 2 ou 3 passos enormes aqui que vão precisar de gerações para serem desenvolvidos. O que você está falando, que acho que é o medo mais próximo, é de que a gente vai desenvolver tecnologias que são tão boas que, por exemplo, aquele médico que fazia o diagnóstico só para pulmão vai falar, cara, eu tenho menos coisas para fazer agora, o que eu faço? Então eu vou ter que aprender outras coisas para fazer e eu vou ter que trabalhar com o algoritmo, não contra o algoritmo. Oi. Gostaria de fazer Olá, uma pergunta. não a vejo, não me vê? mas estou ouvindo a pergunta. Vê aqui? Não dá para ver, né? Não tem problema. Não estou conseguindo ver, não. Meu nome é Maria Luísa, eu sou VP aqui no Rio de Janeiro e da Federação também. Sou empresária da área de inteligência artificial, mas eu tenho meus receios. E na ocasião da Revolução Industrial, a grande mudança foi que o artesão deixou de possuir as suas ferramentas e o industrial passou a deter o local de trabalho e as ferramentas e a matéria-prima, de forma que ele só tinha a habilidade de fazer. E isso impedia ele de fazer em outro local, ele não tinha a liberdade de fazer em outro local. Hoje eu imagino que a revolução da inteligência artificial pode rumar por um caminho perigoso caso os dados sejam concentrados em um único provedor ou meia dúzia de provedores. Independentemente da tecnologia, ser a tecnologia do Vingador do Futuro, de quem quer que seja, da Jornada das Estrelas, ou o que quer que seja, o dado não está na mão do pesquisador, do cientista, do médico ou do cidadão, do engenheiro que sabe trabalhar, esse dado vai estar monopolizado, vai ter viés, vai ter preconceito, vai ter precisão quando quiser, vai ser impreciso quando quiser, e o poder econômico também vai estar concentrado em meia dúzia. E uma coisa importante é que isso é mundial, quer dizer, você toma serviços de qualquer lugar do mundo. Então, eu acredito que possa haver sim, um desequilíbrio muito forte de empregos, da economia, se o dado não for algo distribuído. E aí eu pergunto em relação à saúde. A saúde, a gente não deveria insistir que o dado da saúde ficasse sempre sob o poder do usuário, do paciente, o dado sempre ficasse concentrado a ele? Eu acho que o seu ponto está certíssimo, concordo em número, gênero e grau. Aliás, foi o que eu estava falando antes, né, de que eu tenho medo de desequilíbrio. Eu acho que cabe a nós, como sociedade, regular, distribuir, prevenir as malezas aí que possam acontecer, né? A Revolução Industrial criou uma burguesia na Inglaterra do século XIX, tem muitos livros sobre isso, mas o governo, a sociedade entrou, colocou a mão e olha para a sociedade da Inglaterra hoje, né? É uma sociedade com uma classe média muito forte. A gente vai ter que fazer isso de novo. E, aliás, vamos ter que fazer muito mais rápido e vamos ter que fazer isso globalmente. Não vai ser só em um país ou 2 países e o resto dos países eventualmente aprendendo com isso. Então, eu vejo isso com receio, muito receio. Na área de saúde, especificamente, no final das contas, os nossos dados pertencem a nós. Cada paciente, cada usuário tem acesso aos nossos dados. Eu tenho um sonho de que a gente possa compartilhar esses dados com quem quisermos, de uma forma mais certa, de uma forma mais rápida. Hoje não é muito fácil fazer isso. No Brasil, por exemplo, como temos deficiências ou talvez cultura, uma visão diferente, o pessoal médico vive mandando seu raio-x pelo WhatsApp. E eu, pessoalmente, acho que isso é um positivo mais do que negativo, porque te permite uma comunicação mais rápida. Mas numa sociedade, por exemplo, que já tem regulamentação sobre isso há mais tempo, como aqui nos Estados Unidos, você não pode fazer isso. É contra a lei. A gente tem uma série de regras aqui há mais de 30 anos que não permitiriam fazer isso. Mas essas regras estão defasadas. E no Brasil, a gente criou, por exemplo, a GLPD, recém-criada, e também está começando a ficar defasada, né? Então, eu acho que os médicos, os pacientes, os convênios, os políticos, os cientistas, todos nós vamos ter que ajudar com a construção e reconstrução
revisão dessas regras toda hora, porque a tecnologia muda mais rápido do que a nossa habilidade de se adaptar a elas. Eu gostaria muito de que meus dados fossem compartilháveis com quem eu quisesse, usando blockchain, talvez, alguma outra coisa assim, e de que eu pudesse até permitir, quando eu quisesse, como eu quisesse, para pesquisa médica. Por que leva 10 anos e $1 bilhão para criar um medicamento? Se todo mundo estivesse compartilhando quando fosse preciso, a gente poderia fazer tipo a vacina aqui da Covid. A vacina da Covid foi desenvolvida em 9 meses. Nunca aconteceu isso na história. Só para colocar em perspectiva, uma vacina normal levou 10 anos. Para a Covid a gente fez em 9 meses, porque a gente teve uma crise mundial e a gente esteve disposto a compartilhar dados e trabalhar juntos. Então é possível a gente fazer isso de uma forma certa. Obrigada. Temos mais uma, Amit. Olá, boa tarde. Vamos ver? Eu acho que eu estou ficando um pouquinho congelado aí na tela de vocês, hein? Tudo bem. Meu nome é Marcilene, eu sou da Mentorep, trabalhamos com projetos na área de inteligência artificial. Eu achei esse debate super relevante, né, e também queria contribuir dentro da área da saúde. Eu também vejo isso de uma forma otimista. Eu costumo dizer que o profissional que vai ser substituído, né, não é o profissional que domina a tecnologia. Né? O profissional que não sabe tecnologia vai ser substituído por aquele que domina. Então, quando você vê, por exemplo, um médico e ele tem como suporte uma ferramenta como essa, é claro, a decisão final vai ser sempre dele. Mas a gente sabe, e os dados nos mostram isso, quanto a máquina pode ser mais assertiva. E aí vem sempre esse questionamento: o que vai sobrar para nós seres humanos? E aí muito se debate sobre as soft skills, né, as habilidades comportamentais. E eu costumo sempre levantar isso, né? Se você tem que receber uma notícia a partir de um determinado resultado de um exame, você quer que isso chegue de uma forma nua e crua, ou que naquele momento o diferencial do profissional, né, o médico. Então, ele sabe como conduzir uma conversa, ele sabe. E aí, muitas vezes, é o quê? É o brilho no olhar, é a forma de se comunicar, é a compaixão, é a inteligência emocional. Tudo isso que, junto com a tecnologia, vai potencializar, né, o que as pessoas costumam dizer, em transformar os profissionais em dar superpoderes a esses profissionais. Então, eu acredito muito nisso, a tecnologia dando suporte para tornarmos super profissionais. E por quê? Porque conseguimos unir com todas as nossas habilidades aí comportamentais e socioemocionais. Concordo plenamente. A minha esposa é médica. Quando ela se formou aqui na residência, o reitor deu uma palestra e o ponto básico daquela palestra é exatamente o que você falou. Se você tem medo da tecnologia e você se distancia, aí sim você está frito. Se você entende, compreende, você demonstra uma vontade de trabalhar, aprender e utilizar ela de forma certa, você vai ter superpoderes. É basicamente o que ele falou. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Aqui ao fundo. Bem, ótimo, porque eu tenho 2 minutos aqui para sair também, então uso isso aqui como agradecimento a vocês todos. Obrigado. Infelizmente não estou aí com vocês em pessoa, mas aproveitem muito a conferência e vamos que vamos. Vamos continuar inovando, vamos continuar desenvolvendo tecnologias. Eu sei um pouco do trabalho de vocês e acho que é um trabalho fantástico. Parabéns a todos. Uma pergunta, já encerrou? Eu ainda tenho uma pergunta. Tem ainda? Então faz em 1 minuto que eu tenho que sair em 1 minuto. É o seguinte, considerando que os resultados dos algoritmos dependem da quantidade de informações, como conciliar quantidade de informações médicas com o anonimato? Eu ouvi um pouquinho baixinho a pergunta, mas como é que você concilia os dados? Olha,
A coleta muito de dado dados, que é... a coleta de informações, a coleta de dados com o anonimato do proprietário do dado. Sim, 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 sim. Olha, eu acho que é o usuário, a pessoa, né, tendo um direito sobre os dados, né? A gente tem direitos sobre muitas coisas, direito à vida, direito, eu acredito, direito à saúde. Você deveria ter direito aos seus dados também, enraizados na nossa legislação. Alguns países já estão fazendo essa movimentação, mas é uma minoria ainda. Aqui nos Estados Unidos a gente tem o Bill of Rights, na Constituição. Eu acho que tem o Bill of Rights for Data, deveria existir também. Em termos da coleta de dados, é fazendo de uma forma com compreensão mútua, né? Se você está, por exemplo, providenciando seus dados bancários, financeiros, de saúde, você tem que entender o que você está compartilhando, com quem vai ser compartilhado, o que vai ser usado. Pelo menos na área de medicina, isso já é uma prática de você agrega os dados e anonimiza os dados se você for utilizar em qualquer área comercial e até de pesquisa. E se você não for fazer isso, você tem que falar abertamente e ter certeza que a outra pessoa entende disso. Eu acho que você precisa de instituições fortes para fazer isso. O FDA, que é a Anvisa americana, né, ela regulamenta esse processo muito de perto. Na área de pesquisa, né, se algum de você é professor, a gente tem, pelo menos em inglês, a sigla é IRB, Institutional Review Board. Você tem essa prática já há muito tempo, de que você tem que avaliar, entender, e outros profissionais têm que falar assim, tá certo, você pode continuar com esse processo, com essa prática. Então a gente vai ter que fazer isso. A gente não pode esperar que o AI se regule a si próprio, né? A gente vai ter que fazer nós mesmos para criar estruturas e paradigmas para fazer isso. Eu estou 1 minuto sobre tempo aqui. Muito obrigado. Abraços a vocês todos. Obrigado você, Amit. Você abrilhantou muito o nosso evento. Sua participação é muito valiosa para a gente, tá bom? Muito obrigado.